Hoje eu vou ensinar como que você faz uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional, conhecida como APR-HO. Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho. Primeira coisa que você tem que entender é que uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional, ela pode sair de um grupo homogêneo de exposição ou então de um grupo de exposição similar, que só muda o conceito aí, mas eu estou falando da mesma coisa. Então, isso daí tem que ficar bem claro para você. Outra coisa também que você precisa saber, que a análise preliminar de risco de higiene ocupacional é a ferramenta mais importante de qualquer programa de higiene ocupacional. É um processo totalmente artesanal, que você vai ter que ir a campo, vai ter que verificar, checar, fazer entrevista para montar a análise preliminar de risco de higiene ocupacional, que é o que vai direcionar para você sair das etapas de antecipação e reconhecimento e provavelmente ir para a etapa de avaliação, caso as ferramentas utilizadas na análise preliminar de risco de higiene ocupacional não forem suficientes para você poder concluir a respeito da exposição ocupacional daquele grupo. Primeira coisa que você tem que colocar na análise preliminar de risco de higiene ocupacional é o nome do grupo homogêneo de exposição, ou então, como também é conhecido, como grupo de exposição similar. Você vai colocar o nome do grupo e o número do grupo. Eu recomendo que você faça uma sequência numérica, como por exemplo, nome do grupo homogêneo de exposição, calcinação número 1, como exemplo, né? Sempre você coloca o nome do grupo para você saber qual grupo de exposição similar, ou então grupo homogêneo de exposição você está se referindo. Segundo item, que você tem que colocar qual a unidade industrial que aquele grupo homogêneo de exposição pertence. Esse item aqui ele é muito importante se você trabalha no corporativo de uma empresa que tem várias outras empresas no qual você é o higienista ocupacional responsável, ou então que você é o engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho responsável por aquelas unidades. Então, quando você coloca a unidade industrial, você vai saber se é a empresa A, B ou C, se você está falando da matriz, está falando da filial. Então, é importante você colocar a unidade industrial. Além disso, o que você tem que colocar? Qual local está sendo feito essa análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Lembrando que esse local ele tem a ver com o nome do grupo homogêneo de exposição, ok? Qual setor pertence essa análise preliminar de risco de higiene ocupacional? Parece a mesma coisa, mas não é. Você vai ter que separar qual local e qual setor é, ok? De repente você pode ter aqui um setor administrativo, ok, mas qual local que é essa análise preliminar de risco de higiene ocupacional? Pode ser no prédio 1, prédio do EHS. Então é importante você separar isso daqui. E qual área pertence a essa análise preliminar de risco? Quando você tem o nome do grupo homogêneo de exposição, a unidade industrial, qual local que está sendo feita essa análise preliminar de risco de higiene ocupacional, qual setor e qual área, aí fica fácil de qualquer profissional da área de saúde e segurança do trabalho identificar de qual grupo homogêneo de exposição ou qual grupo de exposição similar estamos nos referindo, ok? Um outro item que é muito importante que praticamente ninguém coloca o nome de todos os trabalhadores que pertencem ao grupo homogêneo de exposição que você está fazendo análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Por que isso é importante? Na hora de elaborar o perfil profissiográfico previdenciário, aí você vai saber o tanto que é importante
você colocar um nome, porque os trabalhadores eles podem mudar de setor, eles podem mudar a exposição ocupacional, elas podem mudar de uma caracterização para outra. Então é muito importante você colocar o nome de todos os trabalhadores que compõem aquele grupo de exposição no qual você está fazendo a análise preliminar de risco de higiene ocupacional, ok? Além dos nomes, o que você tem que colocar? Você tem que colocar os cargos e funções, preferencialmente na frente do nome de cada trabalhador. Por que eu falo isso? Tem muita gente que acha que o grupo homogêneo de exposição, então o grupo de exposição similar, ele é feito baseado com o nome do cargo, o que em vídeos anteriores eu já expliquei que não é assim que forma um grupo homogêneo de exposição. Você pode ter cargos e funções diferentes dentro do mesmo grupo homogêneo de exposição que pertence à análise preliminar de risco de higiene ocupacional que você vai estar elaborando. Outro item, você vai colocar o número de empregados expostos. Quantas pessoas tem naquele grupo homogêneo de exposição, ou então grupo de exposição similar, que você está fazendo análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Além do número de empregados, é extremamente importante você mencionar quantos empregados do sexo masculino e quantos empregados do sexo feminino. Por que eu falo isso? Imagina se nessa análise preliminar de risco de higiene ocupacional tem lá substâncias teratogênicas. São substâncias que podem causar alteração no feto. E se você tem mulheres lá em idade reprodutiva, é um item de extrema atenção para a área de medicina do trabalho. Então você vai colocar o número de empregados expostos, você vai ter que colocar também o turno de trabalho que foi feito essa análise preliminar de risco de higiene ocupacional que foi feito naquele grupo. Por quê? Se mudar o turno de trabalho, ainda que os trabalhadores façam a mesma atividade e não sejam os mesmos trabalhadores, obrigatoriamente você vai ter que criar um outro grupo de exposição similar, tá certo? E você vai ter que colocar a data de emissão dessa análise preliminar de risco de higiene ocupacional, ou se não for emissão, se for apenas uma revisão, você vai ter que colocar a data considerando todo um histórico. Primeiro, a emissão e segundo, a revisão dessa análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Você deve ter observado que essa primeira etapa aqui são apenas dados cadastrais, que é muito importante porque para você ter rastreabilidade dessa análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Dando continuidade, o que você vai ter que colocar na sua análise preliminar de risco de higiene ocupacional? A descrição detalhada das atividades. Então aqui você vai ter que colocar tudo o que aqueles trabalhadores do grupo homogêneo de exposição daquela análise preliminar de risco de higiene ocupacional que você está elaborando, tudo o que eles fazem, todas as atividades que eles fazem no dia a dia, ok? Além disso, você vai ter que colocar a caracterização da exposição. Você vai colocar se ela é intermitente, se ela é permanente, ou então se ela é eventual. Então você vai ter que criar um critério, então adotar um critério já existente para definir o que é eventual, o que é intermitente e o que é permanente, para você caracterizar essa exposição a um determinado agente. Outra coisa, você vai colocar os agentes ambientais. Quais agentes são esses? Na análise preliminar de risco de higiene ocupacional que determinado trabalhador pode ou não estar exposto, são os agentes físicos, químicos ou os agentes biológicos. Você vai ter que colocar lá, por exemplo, se foi ruído, ok? Qual que é a fonte geradora daquele ruído? Vamos imaginar que é um britador,
que é numa mineração no qual a fonte geradora é o britador. Além da fonte geradora, você vai ter que descrever a trajetória. Lembrando no conceito de que na física a trajetória é o espaço percorrido pelo móvel. Ok? Então você vai colocar aqui qual que é a trajetória da fonte geradora para o ouvido do trabalhador, por exemplo, no caso se for o ruído. Você vai ter que colocar os possíveis danos à saúde. Lembrando que nessa hora você não vai afirmar que tem aquele dano. Existe um dano potencial para a saúde do trabalhador. Você tem que tomar muito cuidado como você escreve isso. Se você já coloca diretamente o dano, numa reclamação trabalhista, o advogado ou o juiz pode entender que você já está afirmando que aquele dano será causado. Lembrando que ele é potencial. Outro item que você deve colocar são as medidas de controle. Quais medidas de controle são essas? Elas podem ser coletivas, que é o equipamento de proteção coletiva, como por exemplo o filtro de manga, o enclausuramento de ruído. Elas podem ser individuais, que no caso é o equipamento de proteção individual, ou então elas ainda podem ser medidas recomendadas. O que é isso? Na análise preliminar de risco de higiene ocupacional, você pode considerar ainda recomendações. Por exemplo, a recomendação da elaboração do programa de proteção respiratória, uma recomendação de treinamento, ou então você pode considerar ainda uma recomendação de realizar algum treinamento. Dando continuidade, ainda na sua análise preliminar de risco de higiene ocupacional, você deve informar qual fase da análise preliminar de risco de higiene ocupacional você está se referindo. Como, por exemplo, pode ser na etapa de antecipação dos riscos, que ainda é uma etapa de projeto ainda, ou seja, a planta não está em operação, ou se você vai comprar um determinado produto químico, você ainda não comprou. Pode ser na fase de reconhecimento do risco, que você pode estar lá avaliando ainda na etapa de avaliação, ou pode ser na etapa de conclusão de uma avaliação qualitativa ou então de uma avaliação quantitativa, ok? O que eu recomendo? Que você coloque uma foto do ambiente de trabalho para, de fato, não ter erro, além de você já ter falado área, unidade industrial, setor, você colocar uma foto, que aí você não vai ter dúvida de qual ambiente você fez aquela análise preliminar de risco, ou então de qual ambiente você está se referindo de fato. E aí você vai determinar, a partir da análise preliminar de risco de higiene ocupacional, se será necessário realizar uma avaliação apenas qualitativa, ou então se será necessário você realizar uma avaliação quantitativa. Se na sua análise preliminar você definiu que será necessário uma avaliação quantitativa, você já pode informar se você fará através do exposto de maior risco, que é aquele trabalhador que o higienista ocupacional, através do seu julgamento profissional, julga haver a maior exposição, ou então se você vai trabalhar com amostras aleatórias. Se você for trabalhar com amostras aleatórias, é no caso em que não foi possível, na análise preliminar de risco de higiene ocupacional, você ter identificado o exposto de maior risco. Então, nesse caso, você vai fazer as amostras aleatórias, você pode recorrer à tabela de Liedel. O que quer dizer a tabela de Liedel? Que está lá na NR22, que está na NHO 08, que se você seguir aquela tabela, existe uma probabilidade de até 90% de você ter avaliado o exposto de maior risco. E aí, com base nessa tabela, ou então no seu julgamento profissional, você pode definir qual que é o número de medições que você está recomendando para fazer, para você voltar na análise preliminar de risco na etapa de conclusão, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal Antecipar Digital, que está aparecendo no botão aí logo aí acima, se você quer receber
dicas diariamente de higiene ocupacional ou então de empreendedorismo voltado para a área de saúde e segurança do trabalho, entre para o meu grupo no Telegram, que aparece na descrição logo aqui abaixo desse vídeo.